Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Gente, eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu ia falar desses globaloides. Mas essa eu não pude deixar passar, porque foi o vexame do ano. Olha que nós estamos no início de 2017. Mas esse foi o vexame do ano, cara. Eu não pude deixar de fazer esse vídeo, cara. Eu tinha prometido até para todo mundo que eu não vou falar mais nesses caras, mas essa eu não pude deixar escapar. Você sabe que o Martins fez um vídeo, foi para campo fazer os testes de curvatura para provar que não existe curvatura como ele provou. E aí o cidadão, só que o Martins deixou umas brechas porque sabia que aqueles globaloides, os globelezas, eles iam logo querer responder. Só que esperava-se que os mestres, né, o pessoal lá do Olho Limitado, daqueles grandes canais parceiros deles, lá o curral daquelas mulas, o Olho Limitado e o curral de mulas, esperávamos uma resposta, né, deles. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão quietinhos na deles, eles já passaram tanta vergonha que eles estão quietinhos e caladinhos, e colocando buchas, como bucha de canhão, alguns idiotas. E aí o cidadão do canal Sistemulático correu, né, lá, com certeza influenciado pelos seus mestres, ele foi lá e fez um vídeo para refutar o vídeo do Martins. E aí, cara, é impressionante como ele mesmo não percebe como está sendo usado e manipulado pelos mestres dele. Eu mesmo, quando fui lá no debate, percebia o olhar fixo dele no chat. Quando ele não tinha resposta, ficava com o olhar fixo no chat para poder pegar informações dos seus mestres. Porque é um cara que é um repetidor, não formula opinião, entendeu? O cara que não formula opinião, o cara que só repete. O cara que não faz pesquisa, o cara que não... Todos os vídeos dele, se você percebe, que ele trabalha de forma tendenciosa e manipuladora. Então, é muito fácil perceber isso. E aí o cidadão... Aí o Martins, claro, já estava aí preparado. Aí fez esse vídeo aqui, a nova série do canal Sem Hipocrisia, Papo Reto, destruindo o porco hipócrita, a terra continua plana. E aí o Martins fez esse vídeo excepcional. Olha, cara, não é brincadeira não. O rapaz lá, o Curva Danada do canal Sistemulático, se tivesse um mínimo de hombridade, ele fecharia o canal. Entendeu? Porque esse vexame vai ficar para a história. Ele foi na onda dos mestres dele, e porque eles mesmos estão caladinhos, os mestres dele. E o Sistemulático foi na onda do... Você vê que nenhum daqueles canais grandes, ninguém falou nada. Deixaram ele como bucha de canhão. Então o Sistemulático foi na onda deles. E para refutar o vídeo do Martins. E o Martins já tinha a carta na manga, é óbvio. Ele foi a campo, ficou dias na praia para poder provar aí que não existe curvatura. E foi provado de forma veemente. O assunto, a questão da Terra plana, com relação a não haver curvatura, já é fato. Agora, o que a gente precisa, quando eu digo que a gente precisa ir para o campo das pesquisas, que nós estamos querendo fundar a entidade sem fins lucrativos, no campo das pesquisas científicas, no campo da astronomia, no campo para exterminar o heliocentrismo de Copérnico, no campo da física, para exterminar a igreja chamada gravidade de Newton, no campo da história, porque eles reescreveram a história para nos enganar, no campo da biologia, porque nós vamos exterminar o evolucionismo de Darwin, que nos ensina que nós viemos de uma poeira cósmica e saímos da bunda do macaco, de uma ameba. Para quê? Para nos transformar em seres inferiores.
para acabar com a criação, para diminuir o Criador e criando assim o Deus do acaso. E isso nós não vamos permitir. Quanto à Terra ser plana, não tem mais dúvidas, a curvatura não existe. Agora, o que nós precisamos é várias questões do ponto de vista astronômico, físico, químico, biológico, explicar algumas questões. E por isso nós vamos fundar a entidade. E contamos com o apoio de todos, porque será sem fins lucrativos e o excedente será convertido em obras sociais. Essa ideia a gente está trabalhando para poder fazer isso, e contamos com o apoio de todos para exterminar com todas essas mentiras ao qual nós fomos submetidos desde o momento em que colocamos a mochila nas costas perdão, e fomos para a escola. Então tem todos os testes de curvatura do Martins provando que a curvatura não existe. Quanto à Terra ser plana, não tenho mais dúvida, ninguém pode ter mais dúvida. Agora, existem outras questões, heliocentrismo, evolucionismo, gravidade, tudo isso a gente precisa do apoio de vocês para poder estabelecer pesquisas sérias no campo da história, inclusive, do qual nós fomos enganados pela arqueologia, por todos os campos da ciência. Agora, o cidadão do sistema lático, ele foi influenciado. O cara está querendo provar da forma mais grotesca, que o homem foi à Lua, quando já existem todas as provas possíveis e imagináveis que aquilo foi uma farsa. Só ir aqui no meu canal que eu tenho milhares de vídeos falando sobre isso. E provas científicas. E você percebe nos vídeos desse rapaz que ele é totalmente manipulado. Agora, eu não estou acusando ninguém de ser financiado, mas que nós sabemos que existe, e nós já sabemos que existe um financiamento em torno desses canais. Eu não estou falando qual canal, não estou afirmando, mas nós sabemos que existe uma espécie, não estou falando nem do canal dele, eu não posso afirmar o que eu não tenho certeza, mas que existe um financiamento grande para que essa verdade que nós estamos aqui querendo dizer não seja divulgada e seja ridicularizada, e que nós sejamos estereotipados, nos chamando de loucos e de conspiracionistas. Isso nós sabemos que existe um aparato financeiro grande em torno disso. E não é que o Google, eu já vi um cidadão falar, o Google é só apagar o vídeo de vocês, não precisam financiar. Não, porque se apagar o vídeo da gente, se apagar os nossos canais, eles vão estar nos dando razão. E o que eles fazem é financiar. Eu não estou falando de Google, a questão não é Google. Vai muito além do Google. O Google, pelo contrário, ele nos dá esse espaço. Nessa hora aqui eu defendo muito o Google e o YouTube, eu agradeço o YouTube, porque no Brasil as emissoras de TV estão a rede de comunicações do Brasil estão nas mãos de 5 famílias. E todas pertencem à maçonaria. E graças ao Google e ao YouTube que nós temos esse espaço aqui para estar divulgando essas verdades. Agora, não é simplesmente o Google, o YouTube apagar os nossos canais porque estariam nos dando razão. Estariam afirmando que nós estamos certos. Jamais eles vão fazer isso. Agora, que existe um financiamento, eu não estou falando de Google e de YouTube, eu estou falando de sociedades secretas, que existe um financiamento para certos canais, para fazer o que fazem e defender o sistema, por mais absurdo que ele seja. Isso nós sabemos que existe. É o que eu digo. Eu estou aqui com um notebook velho. Eu vejo muita gente falar, você ainda está com o Windows XP? Porque eu não tenho dinheiro para trocar o programa, porque eu não tenho dinheiro nem para formatar o meu notebook. Os meus editores de vídeos são gratuitos, mas eu procuro fazer um canal de qualidade, pelo menos com uma imagem de qualidade e com conteúdo de qualidade. E falando a verdade, se eu quisesse views e inscritos, era só eu falar de um monte de baboseira que muitos canais falam aí no YouTube. Se eu quisesse inscritos, se eu tivesse de olho grande em views, era só eu fazer um monte de coisa que um monte de canal faz aí.
falar palhaçada, falar de assombração, falar de ET, criar um monte de sensacionalismo. Então, se eu quisesse vir, eu estou aqui para despertar quanto mais pessoas quiserem ser despertadas. Eu não estou aqui, se alguém está pensando aqui que eu estou aqui em busca de views e de inscritos no canal, não estou não. Esse não é o meu objetivo. O objetivo é despertar quanto mais pessoas quiserem ser despertadas. Agora, o vexame que esse rapaz passou é o vexame de 2017, já no início do ano. Tudo que ele falou foi manipulado. Tudo que ele falou, evidentemente, foi de forma tendenciosa. Só que ele não sabia que o Martins tinha uma carta na manga. Ele tinha feito outras filmagens. Agora, você vê que quando a atmosfera deu mais possibilidades para que ele pudesse filmar, e aí todas aquelas baboseiras que o cidadão falou foi por água abaixo. E agora vai fazer o quê? Se fosse homem e tivesse o mínimo de hombridade, fecharia o canal, ou no mínimo apagaria os vídeos. Mas eu tenho certeza que não vai fazer. Eu não canso, gente. Eu não vou me cansar, independente do massacre que eu recebo. Porque, como eu sempre digo, você xinga a mãe deles, você diminui o Criador, blasfeme contra o Criador, mas não fale contra a NASA, porque eles ficam loucos. O meu vídeo Notícias da NASA causa um alvoroço, eu sou massacrado por isso, porque eu mostro as mentiras dessa agência. E não adianta vir dizer, só existe a NASA e a ESA e a Roscosmos e a agência chinesa. Eu digo, estão todas mancomunadas no mesmo lugar, no mesmo meio. Agora a grande pergunta, para quê? Para quê? Primeiro, nos transformar em poeira cósmica, em ameba, nos diminui ao acaso, ao nada. É muito mais fácil você dominar a ameba do que ser humano. É simples. É difícil de entender isso. Do que, se nós pensarmos que somos seres humanos e que o Criador nos fez a sua imagem e semelhança, é muito mais difícil dominar seres humanos. Pessoas que pensam, que analisam e não só aceitam e repetem. Eles criaram robôs, nos transformaram em amebas e em poeira cósmica. Então, meu amigo, e isso é uma questão. Ainda tem os bilhões e bilhões que eles arrecadam. De quem? Dos contribuintes do mundo inteiro. Então, por que todas as agências estão nessa? Por isso. Quer mais o quê? Perdão. É muito mais fácil dominar a ameba, poeira cósmica, ou dominar a gente? Isso começou com o Nimrod. Nimrod é o professor deles. Isso é histórico, isso é fato. Então não vem falar de teoria da conspiração, porque fato não é teoria. Os animais costumam nos chamar de teóricos de conspiração. A gente mostra conspirações existentes, fatos que ocorreram, e eles chamam de teoria. Mas essa é a grande jogada dos senhores do mundo e que financiam esse tipo de gente para nos enganar e nos transformar em ameba. Ameba são vocês, eu não, eu sou ser humano. Eu não saí da bunda do macaco. O Criador me fez a imagem e semelhança dele. A NASA nunca me protegerá de asteroide, de cometa algum. A NASA não é salvadora de nada. O Criador fez o domo para nos proteger de todo e qualquer perigo que venha do universo. Quem nos protege é o Criador. Quem é a NASA para nos proteger de alguma coisa? A NASA virou a grande salvadora do mundo. Um asteroide que vier, a NASA vai salvar. Um cometa que cair, a NASA vai salvar. Quem é a NASA para salvar alguém? Uma folha não cai se o Criador não permitir. E é Ele que nos protege, não é a NASA. Para com essa história da NASA ser a salvadora da humanidade. Nós vamos acabar com essa religião de vocês. Custe o que custar. Não adianta ameaçar, não adianta xingar, porque eu não tenho medo de cara feia. Não tenho medo de nada, meu irmão. Desde que eu me propus a fazer isso, eu vou até o fim.
Então, meus amigos, você percebe que tipo de gente é essa? Que os deuses... É só você perceber quem são os deuses desses caras. Eu quero que você me diga um. Eu só quero que eles me digam assim, um desses deuses que não seja da maçonaria. Eu só queria um. Tá vendo aqui? Kepler, com compassinho na mão. Tá aqui, ó. Maçonaria operativa. Ó. Galileu, ídolo deles. Copérnico, ídolo deles. Isaac Newton, ídolo deles. Da Vinci, ídolo deles. Eu só queria... eu só queria que eles me mostrassem um desses ídolos que não fosse da maçonaria. Porque não é possível que só vire lei científica se o cara for... Se quem estabeleceu e criou as hipóteses for da maçonaria, aí só assim que a lei é validada. É preciso ser da maçonaria para poder ser validada uma lei científica, assim como Darwin era da maçonaria, assim como o astrólogo Kepler era maçom, assim como o ditador e maçom Newton, um dos fundadores da loja maçônica de Londres. Então só a ciência desses caras que valem. Gente, vocês têm que começar a pensar. Vocês não percebem que só a ciência desses caras, só a tese deles, só as hipóteses deles que tem validade? Só a Mir Klink rodeou a Antártica em sei quantas mil milhas náuticas. É impossível a Terra ser plana. Vai ver as ligações do Amir Klink. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas vai ver as ligações dele se não é com a maçonaria. O astronauta, o outro ídolo deles, que eu sei que eles queriam até chamar para o Hangout, Marcos Pontes, tem que ser da maçonaria para ser ídolo de vocês? Todas as pessoas que vocês comentam, mais Newton, mais Einstein, mais Marcos Pontes, mais Darwin, mais John Kepler, todos eles são da maçonaria. Me dê um, porra, que não seja da maçonaria. Perdoe o palavrão. Eu quero que vocês me deem um que criaram essa ciência louca de que o mundo, o universo estava num ponto menor do que um grão de areia e uma explosão, o acaso criou todas essas coisas. Me dê um cientista que não seja dessa loucura, que criou todas essas loucuras, que estabeleceu o Sol como centro do sistema para adorar, sim, porque Mitra era o deus do Sol Invictus, o deus de Copérnico. Me dê um que não seja maçom. Eu só queria um. Só vale para vocês os homens da maçonaria? A ciência só é válida para os homens da maçonaria? Por isso que nós contamos com o apoio de vocês. Porque nós queremos uma ciência paralela a tudo isso que nos foi imposto. Nós queremos uma coisa paralela a essa ciência que foi monopolizada pela maçonaria. Nós queremos uma alternativa a tudo isso que nos foi imposto. Nós não aguentamos mais. Toda a informação verdadeira provém da maçonaria. O que não for é loucura, é burrice, é idiotice. Vocês fizeram de tudo para diminuir o Criador, com o heliocentrismo de Copérnico, nos transformando em poeira cósmica, o Deus do acaso, o Big Bang, com a gravidade de Newton, que explicou todos os problemas que haviam, com a relatividade de Einstein, que explicou todos os problemas da gravidade. E, enfim, com o evolucionismo de Darwin, que aí sim evidenciou que saímos da bunda do macaco. Eu tenho quase certeza que vocês saíram da bunda do macaco, agora eu não. Eu fui criado à imagem e semelhança do Criador. E a NASA nunca vai me salvar de asteroide, nunca vai precisar me salvar de cometa, porque tudo ele criou para nos proteger. A não ser que seja da vontade dele que caia um asteroide e que, como ele fez no dilúvio, abriu as comportas do céu para cair as águas acima do firmamento. Se for da vontade dele, aí sim, não tem NASA que dê jeito. Então NASA não é salvadora de nada. E os notícias da NASA, a série de grande sucesso aqui do canal vai continuar.
porque eu sei que causa uma raiva neles danada. Eu adoro ver eles fazendo beicinho e o chororô deles. Então, pessoal, tá aí. Se o rapaz tiver hombridade, ele fecha o canal ou, no mínimo, retira os vídeos. Que a Terra é plana, nós não temos dúvidas. Nós precisamos agora, essa parte nós já pulamos. O que nós precisamos agora é provar todas as outras coisas no campo da física, biologia, história, química, astronomia, ao qual nós fomos enganados. Então, gente, agradeço muito, tá? O apoio de todos. Peço que vocês compartilhem o vídeo para que quem quiser ser despertado, desperte. Peço que vocês se inscrevam no canal, encham o vídeo de like, tá bom, gente? E muito obrigado, gente. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Até a próxima, um abraço.